notícia é uma narrativa da vida real, ela tem compromisso com a realidade, o jornalista não pode mentir e ela é estruturada em 3 partes: título, subtítulo e corpo do texto. Algumas vezes esse título é uma manchete, é muito chamativo, apelativo, e isso não é de bom tom. Geralmente o título ele dá uma leve ideia do que vai ser tratado, o subtítulo aprofunda um pouquinho mais, e aí depois vem o corpo do texto, que é dividido nos parágrafos, né, na notícia propriamente dita. E o primeiro parágrafo é chamado de lead, ele é o principal parágrafo da notícia. Por quê? Porque já nesse primeiro parágrafo chamado de lead, há resposta às questões principais que norteiam uma notícia, que são o que, quem, como, onde, quando e porquê. Às vezes o porquê não é respondido. E aí é que entra o segundo gênero jornalístico que eu vou tratar. Às vezes o porquê tem que dar muito detalhe do ocorrido, e aí eles têm que entrevistar pessoas, correr mais atrás, demora mais dias, né? Perde um pouco aquele caráter atual, porque a notícia ele é bem atual, no momento que ocorre já fazem a notícia. E aí eles buscam mais informações, entrevistam pessoas, constroem outros textos jornalísticos e montam tudo num grande texto que é a reportagem. A reportagem é uma notícia ampliada, que pode ter gráficos, infográficos, entrevistas, mais detalhes para saber. Então, a reportagem também é uma narrativa da vida real, também tem compromisso com a realidade, mas é mais aprofundada, tem mais textos dentro dela, então ela é mais longa, pode ter muitas páginas. Numa revista, por exemplo, pode ter uma reportagem de 40 páginas. Agora vamos ver a diferença entre notícia e reportagem, lembrando que os dois respondem às questões o que, quem, quando, onde, como e porquê. A reportagem muitas vezes vai responder melhor o porquê. Às vezes na notícia não tem o porquê, porque é um texto mais rápido, mais curto, que só narra os fatos. A reportagem ela é mais interpretativa, ela demora mais dias, é mais longa, então ela pode responder melhor ao porquê. Então o que eles têm as características de cada um. Os dois são informativos, com união da terceira e primeira pessoa. Os dois são publicados em veículos de mídia falada ou escrita. A notícia trata de temas relevantes, importantes, que ocorreram naquele momento, o mais atual possível. A reportagem ela traz temas diversos, políticos, sociais, econômicos, culturais. Às vezes eles vão atrás, fazer entrevista para criar uma reportagem, depoimentos. Então ela é mais para interpretar e aprofundar mais sobre o assunto. A linguagem da notícia é formal, simples, clara e objetiva. Da reportagem, formal, clara e dinâmica. Os dois têm um pouquinho de compromisso de ter um bom português, né? Mas é objetivo, claro. O conteúdo da notícia, fatos reais, atuais e cotidianos do dia a dia. E a reportagem ela faz então uma interpretação dos fatos e dos dados narrados. Narração aqui da vida real, né? Tendo compromisso com a realidade, não narrativa de ficção como um conto, um romance romântico ou realista, ou de terror, ou fantástico, ou de ficção científica, né? Tanto a notícia como a reportagem são narrativas da vida real, narram fatos que ocorreram de verdade, certo? Eu vou dar um exemplo de notícia agora para você entender melhor a estrutura da notícia, né? O tamanho dela, o quanto ela é curta ou longa, mas como eu disse, ela não é longa, né? Normalmente ela é bem mais curta que a reportagem. Então vamos lá. Exemplo de notícia. Para entender na prática, tá? Esse exemplo. Incêndio atinge Instituto do Coração em São Paulo. O título, né? Agora vamos para o lead, que o primeiro parágrafo é o lead. Um incêndio atingiu na manhã de hoje, 18,
o Instituto do Coração, INCOR, no complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. De acordo com a assessoria do hospital, o fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. Agora o segundo parágrafo, que vai dar alguma explicação a mais, né? O Corpo de Bombeiros deslocou 18 viaturas para o local, mas as chamas, que duraram apenas 10 minutos, foram controladas pela própria Brigada de Incêndio da instituição. Agora o final, o último parágrafo de uma linha só. Entretanto, devido à fumaça, parte dos pacientes teve que ser remanejada, mudada de lugar, né? A fonte é a Agência Brasil. Você vê que é bem curtinha. Então, vamos ver sobre o lead da notícia agora. Repare no lead. O que aconteceu? A primeira perguntinha, o que? Um incêndio. Quando? Segunda perguntinha. Atingiu na manhã de hoje, dia 18. Olha como a notícia é imediata, né? No mesmo momento, estava dando no mesmo dia. Quem atingiu quem? O Instituto do Coração, o INCOR. Onde? No complexo do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital paulista. Como ou por quê? De acordo com a assessoria do hospital, porque ainda não tem certeza. Por isso que depois fazem reportagem, porque vão investigar melhor. A notícia é só para contar rapidinho. O fogo começou em uma torre de resfriamento externa ao prédio. Ok? Agora assista uma reportagem para que você veja como ela é mais longa, uma reportagem oral mesmo, para você ver como ela é mais longa, como demora mais, como tem detalhes, como tem mais interpretação dos fatos, ok? O Brasil é o país com maior potencial para a produção de energia a partir da luz do sol. Na última reportagem especial, você vai ver que essa é uma alternativa barata e que o país pouco aproveita. Placas a perder de vista. É uma fazenda de energia solar. A produção é intensa, limpa, renovável, só depende da luz do sol e é silenciosa. A energia solar fotovoltaica é a conversão direta da radiação do sol em eletricidade, sem precisar de partes móveis, sem você precisar de nenhum tipo de componente mecânico, não tem desgaste, não tem manutenção significativa. Então, é uma das formas mais diretas de se converter a energia do sol em eletricidade. Esta usina fica em Guaimbê, no interior de São Paulo. São 550 mil placas solares em uma área que corresponde a 300 campos de futebol. O município, com pouco mais de 5 mil habitantes, se orgulha em fazer parte da geração de energia limpa. É uma coisa assim que está aí, os países de fora, a China, outros países, todos eles fazendo esse trabalho de energia limpa. Este já é o maior complexo de energia solar do estado de São Paulo. A capacidade de geração aqui é suficiente para abastecer uma cidade com 135 mil casas. O maior potencial de produção de energia solar por usinas instaladas está principalmente no Nordeste, na Bahia, em Pernambuco, no Piauí e no Rio Grande do Norte. Minas Gerais e São Paulo despontam como grandes produtores no Sudeste. É muito mais fácil construir uma planta solar do que construir uma hidrelétrica. Fazer uma barragem, alagar uma região enorme, o impacto ambiental desse tipo de tecnologia é muito menor. Eu consigo optar em construir próximo ao sistema de transmissão, porque eu tenho essa flexibilidade, né? Então essa facilidade do desenvolvimento do projeto é outro fator muito competitivo. Uma das características fundamentais da energia solar é que não é preciso uma grande usina para a produção. Assim mesmo, em casa, todo mundo pode gerar energia limpa e barata. Uma vantagem para quem instala nas casas é a redução do valor da conta de luz.
já que o sistema fica conectado à rede de energia. Os quilowatts que sobram viram uma espécie de bônus para consumo futuro. Como todo mundo fala que é uma energia limpa e que no futuro, entendeu, vai trazer grandes benefícios, você entendeu? Então é por isso que eu investi nessa energia. Hoje existe até linha de crédito do BNDES para estimular a instalação dessas placas. Em média, uma casa para 4 pessoas, eles consomem uns 300 kW, 250, isso vai variar de acordo com o perfil da família. Mas, em média, 8 a 12 placas já supre esse consumo. Um valor de 10 a 20 mil já é um investimento bom para esse consumo. Esse investimento ele se paga em mais ou menos 4 a 7 anos. A energia solar fotovoltaica está se tornando cada vez mais competitiva. Para a gente ter uma ideia, de 1977 até 2018, essa tecnologia reduziu o seu preço em 200 vezes. De 2010 para cá, ou seja, menos de 10 anos, foram 83% de redução do preço da energia solar fotovoltaica. Por isso, hoje, já é mais barato você gerar energia elétrica renovável e sustentável a partir do sol, no seu telhado, da sua casa, da sua empresa ou da sua propriedade rural, do que comprar essa energia na rede. As residências representam quase 80% das instalações de placas fotovoltaicas. Telhados de todo o país podem ajudar a produzir energia, mesmo em regiões onde o sol é menos intenso. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é o segundo maior produtor com painéis nos imóveis. O Brasil ele tem um dos melhores recursos solares do mundo e é um recurso muito bem distribuído ao redor do país. Isso faz com que as nossas regiões que têm o pior recurso solar, ainda assim tenham um recurso solar 40% melhor do que a melhor região, por exemplo, da Alemanha. Mesmo juntando as usinas e os painéis nos telhados, a produção de energia solar ainda é pouca no país. Responde por menos de 1% da matriz energética. Mas o potencial é de crescimento. A expectativa é que em 4 anos a geração passe dos atuais 950 megawatts para 3.600 megawatts. É preciso que a gente estruture uma política de Estado forte para avançar essa fonte no Brasil. Energia solar, eólica, de biomassa ou das hidroelétricas. O que o país precisa é apostar num sistema complementar robusto de energia renovável e limpa, para agora e em nome do futuro.